Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde a todos. Nós, a Europa, de regresso esta semana com a doutora Ana Rita Barros como interlocutora, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Bem-vinda. Depois de algum tempo sem estarmos aqui em diálogo, retomamos essas conversas. Doutora Ana Rita Barros, uma primeira alusão às conclusões do Conselho Europeu, que, aliás, ainda está a decorrer. Conselho Europeu de 15 a 16 de outubro, portanto, neste momento a decorrer. O próximo será em dezembro, normalmente sempre nos fins das presidências. As primeiras conclusões divulgadas ainda ontem, nos trabalhos de ontem, referem-se ao pós-Brexit, como não podia deixar de ser um tema já recorrente. Sim. Algumas recomendações? Um conjunto de recomendações. O relembrar que a data limite é 31 de dezembro de 2020 e que o prazo, segundo o Reino Unido, não quer ser alargado e, portanto, aí tem que estar tudo concluído. O reafirmar da importância deste acordo para as partes, mas, no fundo, sem grandes decisões, a dizer, continuem a negociar. Sem adiantar, então, muito. Muito. E esta negociação tem limite no tempo, não é? Neste problema, nós temos duas partes, frente a frente, a olharem-se dos olhos sem ninguém querer dar o primeiro passo, não é? Parece que é um bocado isso e, portanto... Fala das negociações Reino Unido-União Europeia. Seguidamente, o Conselho debruçou-se sobre... esta situação, não é? Da pandemia. Não podia deixar de ser. Principalmente quanto à liberdade de circulação. Pessoas que têm necessidade de passar de um lado para o outro, de negociar, de ir a outros Estados-membros e que vêm-se confrontados com políticas de saúde diferentes nos Estados-membros. Foi uma recomendação, porque a União não tem poderes nesta matéria. E, portanto, apenas a dizer aos Estados para reforçarem a coordenação das suas medidas, baseadas em dados científicos, mas de forma a regulamentar o rastreio e os contactos transfronteiriços serem mais fáceis, não é? A União Europeia não foi capaz, também não tinha os tais poderes para, impor ou determinar só quando estiver incluído, condições. Só quando estiver incluído nos tratados. Porque há sempre, portanto, não estando nos tratados, passa a ser uma recomendação e não uma obrigatoriedade. É sempre problemático. Cada Estado-membro reagiu da sua forma, até porque também tem no seu território características muito próprias. Sim. Mas o que se pede é exatamente a conciliação dessas situações com as medidas a tomar em política de saúde. De resto, há ainda notas sobre as alterações climáticas. O Conselho voltou a frisar o objetivo do impacto neutro em 2050. O que alguns Estados do leste não estão de acordo é com a margem fixada de 55% de redução já em 2030, não é? No entanto, o Conselho considerou esta meta atingível, digamos assim, mas com os Estados a poderem exercer assim a sua política de influência, porque o próprio texto da comunicação diz exatamente isto, entre aspas, as circunstâncias nacionais e as condições de equidade e solidariedade devem ser tomadas em conta. Portanto, o que permite aos Estados uma manobra nesta matéria. Há alguma flexibilidade que acaba por ser permitida. Sempre. Um outro ponto que é importante nesta agenda do Conselho foram as relações internacionais. Que neste momento ainda estão a ser debatidas. Portanto, é a política africana. De referir, talvez, aqui um parênteses, que a África e as suas relações com a Europa, que já são muito longas, foram pela primeira vez introduzidas neste diálogo europeu durante uma presidência portuguesa. Exatamente pelo Ministro da altura dos Negócios Estrangeiros, mas a política africana tem que estar na ordem do dia por razões históricas, geográficas, culturais.
E até porque é um continente que se encontra muito próximo, que tem um papel fundamental na bacia do Mediterrâneo, e este é um ponto que é crucial e está a preparar-se uma cimeira que será em dezembro com os líderes africanos. Também outro ponto no Conselho que está a ser debatido é a Conferência de Doadores relativamente à Síria. Não é? São as duas questões que veremos as conclusões daqui a pouco ou mais logo, não é? Vamos aguardar então essas conclusões e quem sabe voltar a falar delas noutro programa Nós é Europa. Entretanto, também decorreu esta semana a reunião do Conselho de Assuntos Gerais, uma preparação para a Cimeira Europeia. Talvez seja importante, doutora Ana Rita Barros, referir o que é este Conselho, como é composto. Este Conselho reúne-se sempre antes das cimeiras e é composto pelos ministros que, em cada um dos Estados-membros, têm a pasta dos assuntos europeus, que no nosso caso é o ministro dos Negócios Estrangeiros, e normalmente o que sai daqui é exatamente um draft daquilo que será a cimeira. Um esboço, então. É exatamente isso que aconteceu também desta vez. Eles reuniram no dia 13, a cimeira começou ontem, 2 dias depois. Nessa altura, os ministros deste Conselho receberam o negociador principal da União Europeia para o Brexit, que expôs as situações de negociação, o estado em questão, a aplicação do acordo de saída, os esforços e definiu também os diversos cenários. E disse muito claramente, preparem-se Estados, preparem-se empresas, porque um dos cenários é exatamente não chegarmos a acordo. Aliás, Boris Johnson referiu esta tarde de que estaria a preparar-se também para uma saída sem acordo. É sempre uma forma de pressão, não é? Sim, naturalmente. Sim, mas também é um indício que estas situações já deviam de estar resolvidas. E não estão. E até porque, mesmo que o acordo chegue a bom termo, digamos assim, ainda tem que ser ratificado quer pelo Parlamento Britânico, quer pelo Parlamento Europeu. Portanto, é urgente. Sim, parece-me que... Vai ser difícil. Em termos de timing, sim. Em termos de timing, devia de ser o final deste mês. Um timing já alargadíssimo. Sim. No máximo, primeiro, os dias de novembro, para que isto se consiga fechar nas melhores condições. Como é que se pode salvar, então, este acordo pós-Brexit? Não é muito fácil. O que é que está aqui a dificultar o entendimento? Continua a ser a fronteira da Irlanda? O grande problema, digamos que é um problema comercial. Sim. E o grande problema é exatamente as fronteiras entre as Irlandas, digamos assim. A República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Porque a União Europeia não quer uma fronteira física rígida. Mas também levanta-se outro problema, que é também a Irlanda do Norte não pode ter uma fronteira com o Estado britânico. Não é? Portanto, conciliar estas duas situações não é nada fácil. Portanto, o documento de rascunho, já estamos a entrar no ponto seguinte, tem andado de um lado para o outro, digamos assim, numa linguagem mais corrente, com a União Europeia a exigir a retirada de alguns artigos mais controversos, com a posição britânica a reafirmar que essas cláusulas devem lá permanecer, e andamos já há muito tempo nisso. Segundo a posição da União Europeia, a proposta britânica viola as normas do Acordo de 1998, que pôs fim aos anos de luta entre católicos e protestantes, mas... Há quem diga que pode reacender o conflito. O conflito será possível, porque há muitos interesses que ali na zona de fronteira, já aqui falamos, de pessoas que trabalham, que são familiares de um lado para o outro. Portanto, é esta matéria em termos comerciais, em termos de cidadania também, em termos de pescas e de segurança, que está em cima da mesa e que têm que ser ultimadas o mais rapidamente possível. Portanto, o acordo comercial é de facto mais sensível. De forma que o Reino Unido não passe de um parceiro para um estranho entre aspas, mas pelo menos para um concorrente de uma Europa a 27, com consequências imprevisíveis. Porque o Reino Unido irá voltar-se para outros parceiros, provavelmente. Exatamente, aliás, e depois tem uma Commonwealth atrás, que não é desprezível, não é? O tempo que falta é muito reduzido e há que chegar a bom termo.
Vamos continuar a falar de Brexit como temos feito nos últimos tempos. Digamos que isto é a política na União Europeia, depois há outros temas que podem ou podemos considerar mais corriqueiros, mas, por exemplo, doutora Ana Rita Barros, vamos referir-nos a sanções que a União Europeia impôs à Rússia. Exatamente. Interessante que foram impostas ontem, antes do início do Conselho. Antes de começar. Antes de começar. E a União Europeia impôs sanções a 6 autoridades da Rússia, entre elas o diretor dos serviços secretos, 2 vice-ministros e a uma entidade. Entidade essa que é um instituto estatal de investigação científica em química orgânica e tecnologia. Um nome comprido e pomposo para dizer o seguinte: é o organismo responsável pela destruição do arsenal das armas da antiga União Soviética. Portanto. Exatamente. Portanto, tem ali um manancial de matéria. Isto tem a ver com o caso Navalny, portanto, exatamente. Um opositor russo, não é? Russo. A quem terão envenenado, não é? Supostamente. E que está na Alemanha com a não sua queremos família. Acusar, não é? Não queremos apenas dizer que a União Europeia considera que a Rússia está implicada neste envenenamento do opositor russo. A medida entrou já em vigor ontem, foi anunciada, entrou em vigor imediato, consiste no congelamento dos bens que estas entidades possam ter na União Europeia e a proibição de entrar em território comunitário. É de referir que aos 27 se juntou de imediato o Reino Unido apoiando esta posição. Não nos podemos esquecer que o Reino Unido testemunhou um caso semelhante em 2018, o caso Skripal, que faleceu exatamente no seu território e conhece bem esta matéria, não é, que pode atingir qualquer um. Doutora Ana Rita Barros, vamos fazer uma referência a algo que é importante, que é a emissão de obrigações SUR. Um programa ou obrigações que pretendem ser um suporte para mitigar os riscos de desemprego face a esta emergência pandémica. É um dos primeiros apoios no início da pandemia anunciados pela União, é exatamente o apoio ao emprego. A Comissão anunciou na altura um apoio de 100 mil milhões de euros. Estas obrigações lançadas agora têm características de ser obrigações de caráter social. E para isso a Comissão adotou um quadro de obrigações sociais para garantir aos potenciais investidores, sejam elas instituições financeiras ou particulares, que a forma de aplicação desses fundos é de facto de cariz de política social. E vai ser controlada e monitorizada pela Comissão Europeia. Exige a Comissão, pela parte dos Estados beneficiários, constante monitorização da aplicação desses fundos e exatamente o comprovativo que tem um impacto social positivo e que serão monitorizados pela Comissão. A primeira emissão desses fundos dessas obrigações é já agora, na segunda quinzena de outubro, que começou ontem, vão ser agora lançados, e o SUR é disponibilizado aos Estados-membros que necessitem de montantes financeiros significativos para fazer face às questões de emprego e questões sociais com impacto negativo nas sociedades. Portugal vai beneficiar deste fundo? Portugal já tem a aprovação de 5,9 mil milhões, é significativa. Estes fundos já abrangem, neste momento, 17 Estados. Mais precisamente 16 mais um, porque houve um Estado que só viu a aprovação agora recentemente e já está alocado cerca de 88% dos fundos, já estão só para estes 17 Estados. Claro que os que mais beneficiam são a Itália e a Espanha. Isto não é não são fundos a fundo perdido, são empréstimos. São empréstimos, mas que são garantidos pela União Europeia e depois com garantia mútua dos próprios Estados-membros. Não é? Vamos ainda falar do Prémio Jovens Jornalistas. Foram conhecidos os vencedores. 2 vencedores, uma austríaca e um português. O português chama-se Francisco Cezinando e destina-se a jovens jornalistas ou candidatos a jornalistas na situação de estagiários. E foi um prémio que se iniciou ano passado, 2019,
e é uma homenagem a 2 jovens jornalistas, um deles é ainda estudante de jornalismo, que faleceram naquele ataque em Estrasburgo em 2018. Um italiano, Antonio Megalizzi, e um polaco, Bartek Nizielski. Simultaneamente com a divulgação dos vencedores, já foi lançado um convite à nova apresentação, que está disponível online, em inglês, mas está disponível até 12 de janeiro para trabalhos que reafirmem a sua qualidade jornalística e o respeito pelos valores europeus, que são os princípios deste prémio, neste caso das novas candidaturas destinados à política de coesão europeia. Vamos fechar, a doutora Ana Rita Barros. Qual a frase que escolheu para hoje? Hoje não é uma frase. Não é uma frase. Mas é uma invocação. Sim. Aos 250 anos do nascimento de Beethoven. Beethoven é o músico que tem a autoria do Ode à Alegria, da 9ª Sinfonia, que sem letra é, desde 1985, o hino europeu. Portanto, a minha área não é a música, não é? Sim. Não sei se a Dona Marta é especialista na matéria. Não propriamente na música erudita ou clássica. Mas aqui vamos recorrer a um musicólogo francês, Bernard Fournier, que é um estudioso de Beethoven e que diz que ele é, antes de tudo, um humanista pela sua arte e missão de compositor, e que pode ser considerado, já à sua época, um precursor dos ideais europeus. Fournier chama-lhe mesmo um símbolo e um catalisador da União Europeia. Digamos que ele fala na letra que não é usada no hino, na fraternidade, no sermos irmãos, na diversidade, e, portanto, é relembrar dos 250 anos do nascimento de Beethoven que aqui deixamos. E não foi então um acaso ter sido escolhido... Sim. E tão recentemente, não é? Que a União Europeia, a Comunidade Económica Europeia, já tem tanto tempo, e foi só considerada oficialmente em 1985. Doutora Ana Rita Barros, voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Muito obrigada. Obrigada.